No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Nesta edição do Jornal da CUT, professores de São Paulo podem entrar em greve contra projeto do governador Dória. E ainda, quase metade dos eleitores reprovam Bolsonaro. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, encaminhou um projeto de lei complementar para a Assembleia Legislativa de São Paulo, a Alesp, propondo uma nova carreira para a rede estadual de ensino. A proposta, segundo os sindicalistas, é um desmonte da educação pública no estado, porque propõe pagar subsídios ao invés de reajustes de salários. E quem aderir vai abrir mão de direitos atualmente garantidos e vai ter a jornada aumentada, entre outros ataques aos educadores. Com a falsa promessa de ganhos maiores a quem aderir à nova carreira, distorcendo fatos que podem confundir os trabalhadores, o governador João Dória faz uma verdadeira chantagem com os professores, porque se o projeto não for aprovado pelos deputados estaduais, eles não terão nem o reajuste proposto de 10%. Servidores da Segurança e da Saúde já tiveram 20% de aumento e os demais servidores do estado, 10%. Os únicos que não tiveram aumento salarial foram os mais de 200 mil professores do estado que estão desde 2018 sem reajuste. No ano de 2018, eles receberam 7% sem um centavo a mais no contra-cheque. A professora Bebel, deputada estadual e presidenta da APOESP, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, diz que o PLC de Dória, o projeto de lei complementar, não foi discutido com a categoria nem com o sindicato e exige que a Alesp vote o reajuste em separado do novo plano de carreira. Ela diz que um não pode ficar vinculado ao outro. Para Bebel, isso é um golpe, é uma chantagem inaceitável. Todas as outras categorias tiveram policiais 20%, saúde 10%, os professores zero reajuste. E nós temos que fazer valer isso aí. Por quê? Porque é injusto que depois de 4 anos nós tenhamos zero de reajuste. Nós temos que garantir minimamente, um reajuste que dê dignidade, que nos garanta isso. Por isso, nós já estamos chamando uma Assembleia Estadual na próxima terça-feira, aqui na Assembleia Legislativa, que poderá deliberar por greve caso o governo insista nessa injustiça para com os professores. Por isso é muito importante a participação de todos. Muitos falam, vou perder um dia de trabalho. Não, você vai perder mais. Você vai perder a sua carreira, vai perder a sua profissionalização, a sua dignidade. Todos à Assembleia Legislativa na próxima terça-feira. Até agora não há quórum para aprovar o desmonte. O PLC do governo Dória não foi votado na quarta-feira, dia 23, porque não conseguiu quórum suficiente entre os deputados. A nova votação pode ocorrer, como disse a Bebel agora há pouco, na terça-feira, dia 29, dia em que a POESP, a gente reforça, está convocando a categoria para uma assembleia a partir das 14 horas em frente à Alesp. Política. A reprovação ao governo de Jair Bolsonaro está agora em 46%, segundo o Datafolha. Eram 53% em dezembro. Está próxima ao índice registrado em março de 2021, que foi 44%. A aprovação oscilou dentro da margem de erro, foi de 22% para 25%. Já os que avaliam o governo como regular foram de 24% para 28%, enquanto 1% não soube responder. Os dados, então, são da pesquisa Datafolha sobre intenções de voto e avaliação do governo. Os dados foram divulgados na quinta-feira, dia 24. A reprovação, de acordo com o Datafolha, de Bolsonaro, o Bolsonaro só perde para o ex-presidente José Sarney em período similar de governo. Entre quem ganha até 2 salários mínimos, diz o estudo, Bolsonaro só é bom para 19%. É considerado ruim ou péssimo para 49% para quem ganha até R$ 2.200. A reprovação sobe para 52% nesse recorte no estado na região do Nordeste, a 51% para quem tem curso superior e ganha 2 salários mínimos, e a 54% entre assalariados sem registro e desempregados. Na outra ponta, a aprovação vai a 44% entre empresários. No universo de eleitores que ganham de 5 a 10 salários mínimos, a aprovação de Bolsonaro é também um pouco maior que a média, 36%.
entre os que recebem mais de 10 mínimos vai a 37%. A pesquisa de intenção de votos mostra que Bolsonaro segue sendo candidato de quem? De eleitores de maior poder aquisitivo. Ele sobe para 38% entre aqueles que ganham de 5 a 10 salários mínimos e vai a 39% na faixa acima de 10 mínimos. Lula vai a 51% entre os mais pobres e atinge 55% na região Nordeste. É o melhor desempenho o melhor desempenho do atual presidente é no Sul, que é 33%. Portanto, Lula na frente. O Datafolha informou ter ouvido 2.556 eleitores em 181 cidades na terça-feira, aliás, nos dias 22 e 23. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no TSE sobre o número BR 08967/2022. A gente tem que fazer algumas considerações a respeito desses dados, né? A pesquisa foi feita em um período em que o Bolsonaro havia acabado de anunciar medidas para, teoricamente, reaquecer a economia, como a liberação de R$1.000, de saques de R$1.000 no FGTS e a antecipação do 13º salário. São medidas, por exemplo, a liberação do FGTS é uma medida paliativa que, na verdade, o governo dá um dinheiro que é seu já, né? Que está guardado lá nessa sua poupança, que é o FGTS, que pode ser usado para quando o trabalhador com carteira assinada for demitido sem justa causa, ou então na compra da casa própria. Enfim, ele adianta esse dinheiro. A maioria das pessoas vai fazer o quê? Vai pagar dívidas, né, dos juros abusivos dos bancos. No lugar disso, qualquer governo que se preste faz diminuir os juros, oferecer condições de negociação para os trabalhadores. Foi assim no governo Lula. Mas Bolsonaro faz o quê? Ele pega o seu dinheiro para você gastar onde? No sistema financeiro, né? E a liberação, a antecipação do 13º salário também é a mesma coisa. É um dinheiro ao qual os aposentados já têm direito, a única coisa que ele vai fazer é aposentado. Só que dinheiro no bolso sempre causa uma outra impressão, não é? E é claro que isso pode ter melhorado o desempenho de Bolsonaro, mas é importante lembrar o conjunto da obra desse governo. A gente tem preços de combustíveis que estão lá em cima, não precisa nem dizer o quão caros estão os combustíveis, não só a gasolina, o diesel, mas também o gás de cozinha, no caso da gasolina e do óleo diesel principalmente. Óleo diesel utilizado muito no transporte que leva os produtos, os alimentos principalmente, né, às diversas regiões do país, ou seja, teve aumento no preço do combustível do óleo diesel, vai ter aumento de preço também nos alimentos, que também já estão caros, que também enfrentam uma inflação, a inflação, aliás, que está corroendo o poder de compra do brasileiro. A gente tem que levar em consideração isso. Sobre os combustíveis ainda, agora muito se diz que a culpa é da guerra, né, que a guerra contribuiu. Só que no Brasil, o que de fato faz o combustível ficar mais caro, ficar tão caro quanto está, é a falta de vontade política para poder controlar os preços. Vamos lembrar que na época, antes do golpe de 2016, os preços eram formados, os preços dos combustíveis eram formados por diversos fatores que não o que é usado atualmente, que é a política de preços, política de paridade internacional, que é uma política de preços que faz com que os combustíveis aqui sigam as cotações do dólar e o mercado internacional. No entanto, o que o Brasil faz é que ele é produtor de petróleo e também tem capacidade de refino. Então não tem sentido o Brasil pagar tão caro por combustíveis que ele produz e pode refinar. Não precisa seguir, a gente não precisa pagar em dólar, na verdade, o combustível que a gente consome, que a gente usa aqui no Brasil. Então a desculpa da guerra, que a guerra tem aumentado o preço do barril do petróleo, é mais uma balela, né, do governo Bolsonaro para justificar um aumento da lucratividade aos acionistas da Petrobras, que é isso que acontece. Então, preços dos combustíveis, inflação, desemprego, né? Esse é o conjunto da obra do Bolsonaro. A gente tem que lembrar mais uma coisa, que a gente tem 20 milhões de pessoas hoje no Brasil, fora o exército de desempregados, né, que chegam a 37 milhões ou mais ainda. A gente tem 20 milhões de pessoas que passam fome hoje no Brasil. Portanto, qualquer avaliação sobre o governo Bolsonaro tem que levar esses fatores em consideração e não apenas a liberação de uma parcela de um dinheiro que é do povo, que é o FGTS, ou da antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Até lá.